Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. Que Nossa Senhora da Medalha Milagrosa possa interceder por nós. Que ela interceda e estenda suas mãos para que as graças do Senhor caiam sobre todos nós, sobre a nossa vida. Que Nossa Senhora das Graças interceda por nós e que ela também nos ajude e peça a Jesus para que compreendamos bem o Evangelho, a palavra de Deus. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 21, versículos 34 ao 36, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida à oração e à vigilância para que assim possamos permanecer firmes até a vinda do Senhor. O Senhor nos quer firmes e vigilantes, em oração, fortalecidos, para podermos resistir a tudo até a sua vinda gloriosa. É muito interessante. O Senhor espera de nós que nós queiramos o céu, que nós queiramos a vida eterna. Mas para isso, o Senhor pede de nós perseverança. O Senhor pede de nós oração, sem desanimar, sem voltar atrás. Orai, vigiai, estai atentos, diz o Senhor, né? Ficai atentos e orai a todo momento. Não é só em algum momento, é em todos os momentos. Estai sempre em oração. Meu povo, só vai aguentar ser cristão, viver a fé até o final, aquele que estiver em oração. Aquele que estiver entregue à oração. Aquele que tiver uma vida entregue à oração. Aquele que é agido pelo Espírito Santo de Deus. Eis o segredo para estarmos firmes para a vinda do Senhor, para o encontro definitivo com o Senhor. E por que o Senhor nos pede vigilância, atenção? Ele vai dizer no Evangelho: Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Insensíveis é a tentação. Muitas coisas na vida podem tornar o nosso coração insensível, insensível à fé, insensível à palavra de Deus, insensível à graça de Deus, insensível ao próprio Deus. E Jesus aqui fala de três coisas. Não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Jesus apresenta essas três coisas como coisas que podem tornar o nosso coração insensível. Mas é muito interessante porque, se a gente for analisar bem essas três coisas, claro, a gula, o que é a gula? A pessoa que come além da conta e sem necessidade, até sem fome. A pessoa come exageradamente. A pessoa come
excessivamente. É o pecado da gula. Mas também a embriaguez. E aqui eu abro um parêntese. Deus aqui não é contra você beber uma taça de vinho. Deus aqui não é contra você beber uma cerveja. Deus é contra a embriaguez. Deus é contra a embriaguez. Isso é muito importante a gente compreender, né? Porque, eu vi o padre, por exemplo, às vezes as pessoas falam muito dos padres, né? Então, para dar um exemplo, eu vi o padre fulano tomando uma cerveja. Qual é o problema? Qual é o problema? Deus não é contra você tomar uma cerveja. Deus é contra você se embriagar. Porque se você se embriaga, você perde o domínio de si. Isso se torna um vício e acaba com a sua vida. Aí isso Deus é contra. Isso Deus é contra. Então, beber excessivamente. Se a gula é comer excessivamente, a embriaguez é beber excessivamente. E Jesus também fala das preocupações da vida. E muitas vezes as preocupações da vida nos roubam de nós mesmos. A gente fica tão preocupado com a vida, tão preocupado, e aqui é uma preocupação também excessiva. Tão preocupados com as coisas deste mundo, que a gente fica fora de si. A gente fica desequilibrado. A gente deixa de viver. Tem muita gente que já deixou de viver por conta das preocupações excessivas que tem. Mas é interessante que muitas vezes, tanto a gula como a embriaguez e como essas preocupações que fala Jesus, preocupações da vida, às vezes assim como a gula e a embriaguez, às vezes também essas preocupações da vida estão ligadas ao prazer. Vivemos no mundo hedonista. O que é hedonismo? Hedonismo significa a busca do prazer pelo prazer. É o que a sociedade de hoje vive. A busca do prazer pelo prazer. Então você tem um prazer de comer, você come, come, come. Você tem um prazer de beber, então você busca esse prazer na bebida e bebe, bebe, bebe. E as preocupações com a vida, as preocupações do ter, do querer, do possuir, prazer. E essas coisas podem tornar o nosso coração insensível à graça de Deus. Por isso, o que Jesus quer dizer? Que nada roube o nosso coração da presença de Deus. Que nada distancie o nosso coração do coração de Jesus. É isso, meu povo. E para isso, Jesus está dizendo: ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Que o Senhor nos fortaleça e que nós, a cada dia mais, estejamos decididos, determinados pela vida de oração, acompanhado da vigilância. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.